eu acredito 100% que a empresa ela é o reflexo do dono. E se hoje a gente é uma empresa vencedora, é que isso é foda pra caralho. Eu tinha certeza que daria certo. Por quê? Porque eu executava todo o processo de produção e desenvolvimento da ferramenta. O único que conhecia era eu. Então, quer dizer, não tinha por que não dar certo. Eu então acreditei. Por isso que eu vendi tudo, fui morar de aluguel para montar a minha indústria. E se tem um cara que é um líder que inspira pra caralho é você. Porque se Obrigado, tudo você que a também. gente faz ali na empresa, no dia a dia, são coisas que se ensinam. Sejam muito bem-vindos ao FNXcast, um episódio triplamente especial. Primeiro que estamos na FEICOM 2025, eu estou aqui com meu irmão Carlos Eduardo, a minha irmã Vitória, e hoje a gente vai ter a honra de um bate-papo aqui com o presidente do Grupo Pirâmide. Meu nome é Gustavo Braz e eu vou ficar encarregado de abrir a caixa preta aqui, de contar os grandes segredos da vida do José. Sejam todos muito bem-vindos, uma salva de palmas aí para todos vocês. Obrigado. Pô, antes de mais nada, eu queria começar agradecendo. Eu sei que para você estar aqui, para a gente estar gravando os microfones, você está fazendo um baita esforço, mas eu fico contente porque essa mensagem vai chegar para muitas pessoas e a sua história me inspira. E eu tenho certeza que para quem estiver nos ouvindo também vai inspirar. Então já vou deixar uma dica aí para vocês. Pega papel e caneta que vem muita lição de vida, vem muita coisa boa. Certo? Não se compromete muito não, né? Antes de mais nada, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente vem construindo enquanto família. Meu pai hoje é o presidente do Grupo Pirâmide. Nós somos a maior indústria de ferramentas diamantadas e recentemente fomos eleitos o maior importador de discos diamantados do Brasil. Mas quando a gente chega e olha todos esses números, essas coisas legais de dizer, tem um começo que foi muito desafiador. Alguém pagou um preço muito caro para a gente estar aqui onde está. Hoje a gente está na FEICOM, é o maior evento da construção civil da América Latina. A gente está com 3 stands aqui na feira, mas isso daqui é só uma pontinha de uma história que começou há muitos anos atrás e hoje a gente vai contar como que foi essa história. Mas, abre a caixa preta e começa contando da sua infância. Da minha infância? Minha infância ainda lembra, sempre, né? é aquela infância de criança sofrida, né? Que não tinha aquilo que precisava, aquilo que queria. Pai não tinha condições de dar a gente, né? O que a gente precisava. E logo cedo eu tive que sair para buscar recursos para minha sobrevivência. Com 8 anos, eu já trabalhava vendendo bugiganga nos terminais de ônibus. 8 anos. Vendia laranja, maçã, tudo que... uva, né? Então eu chegava às 8 horas da manhã lá no terminal dos ônibus, com o meu tabuleiro de mercadoria. 4 horas da tarde já tinha vendido tudo e pegava o ônibus e ia para casa. Aí chegava em casa, com aquele dinheirinho, eu pegava e entregava na mão do meu pai, porque a gente foi criado assim, né? A gente trabalhava e o dinheiro que a gente ganhava tinha que entregar para o pai, que era para o pai guardar, para na hora que a gente precisasse ele dar, né? Mas não acontecia bem assim não, né? Porque nunca me dava, né? Isso é a realidade, né? Mas tudo bem. Aí foi passando, foi indo e tal. Aí depois eu comecei a evoluir na parte comercial de camelô mesmo, né? Aí fui trabalhar na parte de salgados, né? Ia lá nas pastelarias, enchia minha caixinha de isopor de salgado, ia para a prefeitura, cartório, isso na cidade de Olinda. Aí eu vendia meus salgados, todo mundo queria comprar meu salgado. Eu não poderia deixar de falar o seguinte: eu entrava no gabinete do prefeito lá de Olinda
e ele comia meus bolinhos de bacalhau, né? Lá mesmo, assim, sentado lá, né? E um belo de um dia ele se engasgou com uma espinha. Só que eu já tinha saído, né? Daqui a pouco chegou os guardas atrás de mim. Oi, rapaz, você quer matar? Você quer matar o prefeito, rapaz? Eu falei, mas o que aconteceu? Rapaz, o prefeito está engasgado com uma espinha lá, como é que você vende bolo de bacalhau com espinha? Eu falei, não sei o que faço não, cara. Eu compro e revendo, né? Conclusão, nunca mais entrei na prefeitura. Foi proibido. Foi proibido. Mas Tá? continuou vendendo bolinho de Continuei bacalhau. nos cartórios, né? Nas câmaras municipal, tal, continuei. Aí foi indo. Aos 14 anos, eu parei com bugiganga, né? Camelô. E comecei a cortar cabelo. Aprendi com meu pai era cabeleireiro também, né? Então a gente foi indo e tal, aprendi com ele. E com 14 anos eu já estava no salão ganhando dinheiro lá. Aí eu estudava, pagava meus estudos, né? Com o dinheiro que eu ganhava no salão. Com 18 anos eu parei, fui para uma empresa trabalhar, porque eu achava que o cabelo para mim não era vantajoso e eu precisava de algo mais interessante. Aí achava que eu indo para uma empresa trabalhar lá, eu iria viver melhor. Aí fui para a empresa, trabalhei no restaurante da empresa 2 anos. Entrei como ajudante de cozinha e depois passei para cozinheiro oficial. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18. Trabalhei do 18 e 19. Com 20 anos, eu saí da empresa e vim embora para São Paulo. E teve uma história também que... Mas antes de vir para São Paulo, eu comprei um boteco para vender batida, cachaça, essas coisas, né? Só que eu saía lá não achava que era um bom negócio. Por quê? Porque o faturamento era muito baixo. E eu via que com aquilo não cresceria. Aí eu passei para o meu pai, vendi para o meu pai, peguei R$ 900 com ele e vim embora para São Paulo. Cheguei aqui, aluguei 2 meses na pensão. Foi R$ 450, fiquei com R$ 400 no bolso. Aí saí para procurar emprego. O primeiro emprego que eu encontrei foi um laboratório farmacêutico. Embalar remédio. Trabalhei uma semana, não gostei, saí fora. Ganhando um salário mínimo. Aí uma semana saí e fui para empresa de ônibus. E como comprador. Desculpa te cortar, mas o que você pensou assim qual foi a sua tomada de decisão de sair lá do Nordeste? A gente sabe que era limitado os recursos, mas vir para São Paulo, uma terra desconhecida até então. O que era a grande motivação que você tinha? Bom, a motivação é que a gente tinha muitos conhecidos, né? Que já tinha vindo para São Paulo, saiu de lá, né? Zerado e voltou numa condição bem melhor do que a gente estava lá. Então aí eu comecei a achar o seguinte, que aqui era o lugar de se ganhar dinheiro, entendeu? Apesar que meus irmãos não queriam que eu viesse e tal, mas mesmo assim eu peguei o ônibus e vim embora para cá sozinho. Aí chegando aqui, procurei algumas pessoas que eu conhecia e fiquei morando junto dessa pensão que eu já falei que fiquei lá, né? E comecei realmente a investir naquilo que eu tinha vontade de fazer. Aí entrei na fábrica de ferramentas. Como eu te falei que eu entrei no laboratório, depois cobrador de ônibus, depois ferramenta diamantada. Na ferramenta diamantada é que eu me encontrei ali. Ali realmente eu achei o que eu queria. E me dediquei a vida inteira minha a aprender a fazer ferramentas. Todas as informações que eu tinha lá dentro da empresa eu anotava numa agenda. Entendeu? Para amanhã não esquecer aquilo que eu ia precisar no futuro. Trabalhei 14 anos nessa empresa. Entrei como ajudante geral. Com 3 meses passei para líder de produção. Com 6 meses passei para encarregado.
e com um ano passei para ser supervisor da empresa. Tá? Eu tinha um supervisor que ele estava fazendo exercício de inglês na mesa dele e eu chegava para lá para dar informação para ele. Ele perguntar para mim como é que era aquilo e eu ensinar o meu supervisor o que ele precisava saber. E eu simplesmente era o quê? Era o peão de fábrica. E o cara era supervisor e eu conhecia mais do que ele. Por isso que logo, logo eu peguei o cargo de supervisor também, entendeu? Aí pronto. E como que você foi aprendendo de ajudante geral a supervisor? Como que foi essa passagem de... Dedicação. Dedicação. Busquei, fui atrás, pegava informação, anotava, lia, você entendeu? Muita leitura. Tudo quanto era documento referente a produto eu guardava. Naquela época não tinha celular para tirar cópia, né? Uhum. Então eu escrevia no papelzinho, colocava no bolso e devolvia os outros documentos, né? E fui guardando, fui indo, fui guardando e tal. Aí saí com 14 anos da ferramenta diamantada dizendo o seguinte, ó gente, se eu faço ferramenta diamantada para alguém, eu posso fazer para mim também. E essa época você já ia para o Paraguai ou ainda não? Não. Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa como gerente de produção de diamantado também. Então eu montei a fábrica de diamantada para o cara, eu que montei a fábrica para ele, comprei todas as máquinas no leilão e montamos a fábrica de diamantados. Trabalhava de segunda a sexta. Sexta à noite eu descia lá no Parque Dom Pedro, pegava um ônibus e ia para Paraguai. 2 vezes por mês. Eu tinha um salário nessa época de R$ 1.500, $1.500. Cada viagem que eu fazia no Paraguai, eu faturava $7.000. Caraca. Entendeu? Sim. Quer dizer, ganhava 1.500 na fábrica. E quando eu fazia as minhas compras lá no Paraguai, eu faturava $7.000. $7.000, estou falando de margem de ganho, fora o que eu investia. Você entendeu? Aí trabalhei 2 anos de Paraguai, juntei dinheiro, comprei alguns imóveis. Quando eu parti para montar a minha fábrica, aí eu vendi a casa. A Max, né? Foi a Max. Vendi a casa, vendi os 2 carros que eu tinha e montei uma sociedade com o pessoal do ramo. Isso em que ano? Isso foi em 97. 1997. Aí de lá, as coisas começaram a clarear mais. Por quê? Porque eu saí de funcionário para proprietário, né? Entendeu? Então eu tinha uma condição melhor, eu poderia questionar melhor, por quê? Porque eu estava trabalhando no que era meu. E você acha que nunca ficou satisfeito com a condição de vida que você tinha, né? Sempre buscou algo a mais, correr a mais. Você falou que desde de pequena ali você não se contentou com a situação, com 8 anos já foi vender as coisas e aí você foi indo e fazendo e entrou nessa empresa muito pelo que você se dedicava, pelo que você olhava as pessoas fazendo. Sim. Você foi aprendendo e modelando as Sim, pessoas sim, para adquirir um conhecimento que não era tão fácil quanto hoje, né? Não tem. As informações seriam muito pequenas. E outra coisa, as dificuldades que a gente tinha para pegar uma informação, porque quem tinha não queria passar. Você entendeu? Eu tinha uma pessoa que trabalhava lá numa máquina, que era de sinterização, por exemplo. Ele trabalhava há 2 anos nessa máquina. O meu supervisor chegou, chamou, falou para mim assim, você consegue trabalhar nessa máquina aqui? Eu nunca tinha nem visto ela. Falei, consigo. Aí chamei o cara para me ensinar, né? Me dar algumas dicas. O cara falou, te vira, meu, porque eu aprendi sozinho também. E aí eu fiquei por ali, olhando os documentos, olhando as folhas tipo e tal, foi indo, eu fui desenvolvendo. Com 3 semanas, eu estava fazendo um trabalho melhor do que o cara que tinha 2 anos.
Quer dizer, tem essa facilidade também de aprender as coisas, entendeu? Então isso me ajudou muito, porque o que eu conseguia executar alguma coisa que eu botava na cabeça que eu queria fazer, eu conseguia fazer. Então isso realmente para mim facilitou muito, você entendeu? E é legal ouvir essa história, porque eu vejo assim que tem coisas que a gente não consegue explicar com uma lógica, né? Não foi uma teoria, não foi um curso, não foi nada. Foi muito da sua vontade, O dia a dia, obviamente, mas muito assim, bênçãos de Deus na sua vida, de te colocar no lugar certo, você ser comprometido, toda a sua dedicação, ter colocado pessoas muito boas nesse caminho, né? E, e qual que foi o seu maior desafio, assim, da época que você veio para São Paulo até começar a empreender? Qual que foi o momento ali que você talvez tenha pensado em jogar a toalha, vamos dizer assim? Ou nunca teve esse momento? Nunca teve, nunca teve. Cada dia que passava eu sentia mais vontade de fazer o que eu estava fazendo, sabe? Eu queria partir para sempre, eu era um guerreiro, eu queria fazer, não importa de que forma, entendeu? Pedindo auxílio, todas as necessidades que eu realmente precisava para executar aquele o negócio, eu ia atrás, você entendeu? Sempre foi. Então, dificuldade assim de não fazer o que eu queria fazer, tive dificuldade por falta de ajuda, mas a vontade foi muito maior do que isso. E a condição que a gente nasce, ela não termina a condição que a gente vai viver o resto da vida, né? Com muito trabalho, muita dedicação, você foi indo, foi se desenvolvendo e hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Tendo esse privilégio de gravar um podcast aqui numa feira muito bacana, num lugar diferenciado, mas isso não parece nada com o começo, né? Não parece nada. Vou falar para você o seguinte, graças a Deus, eu tive sorte, depois que eu comecei a trabalhar por conta, né? Tiveram muitas pessoas que me ajudaram, inclusive nem tá aqui mais, né? Já foram, né? Me ajudou. Tinha um eletricista que montou a minha fábrica sem salário, você entendeu? Eu estava montando a fábrica, chegava da fábrica às 7 da manhã e saía à meia-noite, você entendeu? O que eu levava para comer na indústria era uma marmita que eu trazia de casa. Ia lá, chegando lá, eu esquentava e dividia com o meu eletricista. Nós dois comíamos aquela marmita. E depois ia para casa meia-noite, 1 hora da manhã, para montar a empresa. A primeira empresa que foi a Maxicode. Entendeu? E essa foi a empresa que você montou com outros sócios? Sim, eu montei com outro sócio. E infelizmente não deu certo porque as pessoas têm um olho muito grande, né? Acha que você não tem que dividir o pão com você, tem que ganhar sozinho, né? Aí eu peguei, saí fora, vendi a minha parte. Aí foi quando realmente eu comecei a pensar em montar só para mim, que eu pensei no nome Pirâmide. E de onde veio a inspiração do nome Pirâmide? Veio na inspiração de um produto, por incrível que pareça. Tinha um rádio toca-fita com a marca Pirâmide. Eu achei bonito aquilo ali. Aí eu falei assim, rapaz, pirâmide tem muito a ver com construção, porque a pirâmide ela tem tijolos, né? Então quer dizer parede e tal. Então eu vou montar uma empresa com o nome Pirâmide, porque eu já estou dentro do ramo da construção. Aí coloquei a pirâmide, comecei a tentar fazer logomarca de tudo quanto é jeito, no papel, na caneta e tal, tinha vários, né? Até que eu encontrei uma pessoa que me fez design, né? Bonitinho e tal. Eu comprei, comecei minha empresa em 1997. 1997 comecei a minha empresa. Eu e a minha mulher na época, que era a Betânia. Você entendeu? Só que ela ficava em casa e eu que trabalhava, né? Mas tudo bem, ela estava no meio, junto com a gente, né?
Aí, meus meninos, o Carlos Eduardo já estava crescido, já tinha 14 anos, né, Carlos? Não, nessa época já tava na Diamond Cruz, né? Da Quando Cruz. você montou. A Diamond Cruz foi uma passagem muito rápida, né? Foi quando eu saí de lá. Foi uma passagem muito rápida. Então, eu já fui diretamente já na pirâmide, porque não vale a pena nem falar sobre isso aí. Aí, em 97, a gente montou a fábrica. Mas de que maneira que a gente montou essa fábrica? Com qual dinheiro? O problema é esse. De você falar da fábrica, você comentou que você vendeu a casa e vendeu o carro, né? Praticamente você deu um all-in nas coisas que você tinha conquistado na sua vida por um sonho de algo que você, lógico, que tinha um conhecimento, você não estava entrando numa situação no escuro, vamos dizer assim, mas como que foi essa decisão? Como que foi essa conversa de chegar em casa e falar assim, pô, eu tenho uma casa, 2 carros, a gente vai vender tudo e agora foi pro aluguel? Fui, mora de aluguel. A minha participação na sociedade era de $12.500. A casa vendi por $7 mil. E eu só sei que vendendo os 2 carros eu consegui $9 mil. E para completar os $12.500 eu tive que trabalhar, eu não tinha salário. Trabalhei 1 ano e pouco sem salário, pagando a minha parte da sociedade. Isso foi antes então da pirâmide? Isso já foi na Maxicode. Ah, tá. Então você vendeu lá para entrar de sócio. Foi. E aí depois você desfez a sociedade e foi para a pirâmide. Para montar a pirâmide, exatamente. Entendi. Aí foi. Bom, eu tinha certeza que daria certo. Por quê? Porque eu executava todo o processo de produção e desenvolvimento da ferramenta. O único que conhecia era eu. Então, quer dizer, não tinha por que não dar certo. Eu então acreditei. Por isso que eu vendi tudo, fui morar de aluguel para montar a minha indústria. Entendeu? E se você quer ter resultado na vida, você tem que pagar o preço por isso, né? Tem que tomar um risco. Então, com certeza, mas é um risco, mas é um risco garantido, né? Você, quer dizer, para quem está de fora, nossa, talvez, nosso cara é louco. Mas quem está dentro do negócio, vai numa boa, entendeu? E para mim, graças a Deus, deu muito certo. Que eu comecei com a pirâmide. Aí tá, como é que você começou? Como é que você fazia o comércio das ferramentas, né? Na pirâmide, eu comprava a matéria-prima, produzia a ferramenta, colocava dentro do ônibus, pegava um ônibus aqui no Tietê, ia lá para a região de Pádua, vendia as ferramentas lá, recebia o cheque, voltava para São Paulo, pagava os fornecedores com o cheque e comprava de novo. E assim a gente começou indo. Aí foi quando já levei os meninos para lá, Carlos Eduardo. Aí no começo, os primeiros meses não, mas aí depois começou a melhorar e ele já foi para lá e ficava me ajudando lá. Depois eu levei o Thiago também, me ajudando. O Thiago também. Foi de castigo, né? Tá de castigo até hoje. Foi. E como é que foi essa história? Thiago, eu cheguei o seguinte, falei para ele, filho, eu não quero você. Ele já tinha 13 anos. Eu não quero você empinando pipa em cima da laje, não. Por favor. É um perigo. Eu vou passar aqui amanhã. Se eu encontrar você na laje, amanhã eu te levo para a fábrica. Você vai trabalhar comigo lá. Você vai estudar de manhã e à tarde você vai para a fábrica. Quando foi no outro dia, eu encontrei ele em cima da laje. Aí eu falei, desce. Ele desceu, eu coloquei ele dentro do carro e levei para a empresa, até hoje. Faz 30 anos que ele está de castigo lá na empresa. Legal. Então, e graças a Deus, a empresa ela foi só se concretizando, foi aumentando, foi melhorando. As situações realmente foram mudando, as condições foram melhorando e comecei a fazer algumas outras coisas fora aquilo que eu tinha como objetivo, que era uma indústria. Entrei numa sociedade do produto importado, né? Foi quando eu peguei essa empresa e dediquei ela a uma pessoa
que entreguei na mão dela dizendo assim, olha, você está completando 18 anos, isso aqui é uma responsabilidade muito grande e você vai ter que dar conta disso aqui. Se você evoluir, você vai crescer. Se você não evoluir, você vai quebrar. E graças a Deus, essa pessoa segurou o bastão, levou para frente e está aqui sentado na minha frente hoje, que é o Gustavo, que foi a pessoa que realmente revolucionou as ferramentas diamantadas na área da importação. Parabéns. Tem que dar parabéns pra você. Eu acho que, primeiro te agradecer, né? Mas eu acho que eu não tô falando que não tem trabalho, não tem empenho. Obviamente a gente se dedica. A gente tá numa maratona aqui, acho que já gravei 25 podcasts nessa feira. A gente corre, viaja e tal, faz por onde também, né? Mas eu acho que fica um pouco mais leve quando a gente tem o apoio. Então, todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, eu sei que eu tenho, não meu pai ali do meu lado, mas eu tenho um conselheiro, um cara que já viveu, que encurta o caminho, que me traz muito aprendizado. Quando eu vou visitar clientes, então, pô, é o Gustavo, filho do Zé da Pirâmide. E abre muitas portas pelo bom trabalho que você Cartão fez. de visita, né? Porque eu acho que tirar do 0 pro 10 é muito mais energia do que, por exemplo, de 10 para 20. Com certeza o nível de energia precisa ser surreal, né? Você falou lá de colocar... Eu não passei por isso. De pegar a serra, colocar embaixo do braço. Já cheguei numa outra fase na empresa, né? Enquanto isso, né? A sua fase é totalmente diferente da indústria, né? Aqui a indústria era baseado na mão do Carlos Eduardo e Thiago. Foi quem segurou o tranco lá na indústria, entendeu? Segurou e segura até hoje. E a gente estamos com a indústria lá no topo, graças a Deus. Graças a Deus, primeiramente, e segundo a eles, que eles são muito competentes e muito trabalhador. Parabéns também para o Carlos Eduardo e o Thiago, que não está aqui, mas eu vou falar isso para ele depois. Ele vai assistir a gravação. Legal. E você, quando começou a empresa, obviamente que todos os negócios a gente começa para ganhar dinheiro, né? Se alguém fala, não, as empresas têm que dar dinheiro, porque é com dinheiro que paga o salário, que muda a vida das pessoas, tem que ganhar dinheiro. Isso com certeza. Mas você tinha esse objetivo de trabalhar com a família desde o começo? Ou isso foi acabando que por circunstâncias Foram se encaixando, né? Uhum. Foi se encaixando porque ainda minha família ainda não estava ainda preparada, crescida, né? Para começar isso comigo. Eu tive que trazer algumas pessoas de fora com idade maior do que as que eu tinha dos meninos, mas não deixei de encaixar eles. E ter 14, 15 anos. Você foi com quantos anos mesmo? 15 anos. 15 anos, né? Com 15 anos, os meus filhos já estavam todos dentro da empresa. O único que não entrou com 15 anos para trabalhar foi o Gustavo. O Gustavo já entrou com 18, entendeu? Mas você me levava desde pequeno lá para passar as férias lá. E não tinha nem vergonha, me pagar R$50 para passar o mês inteiro lá etiquetando disco. Não, mas você foi bem, é uma aprendizagem, né? Porque você também estava ganhando, porque você estava aprendendo, então isso não deixa de ser um ganho, né? Verdade, entendeu? Verdade. E nós, donos de negócios, muitas vezes a gente vamos dizer assim, eu não gosto da palavra egoísta, mas a gente é centralizador. Por quê? Porque os negócios é uma ideia que vem na nossa cabeça, que a gente vai lá executando e a gente vai tendo resultado e vai crescendo. E a empresa é quase como um filho ali, né? Você vai criando e tal. E hoje você já fez, vamos dizer assim, uns 90% das atividades da empresa. Você já fez essa passagem de bastão para a segunda geração, nos apoia muito no dia a dia. Mas como que é deixar de ter aquela... Vamos dizer assim, hoje eu não sei como que você se sente, mas eu acredito que você tem um pouco mais de tranquilidade, de já ter passado, mas ao mesmo tempo não tem aquele desafio. Como que você lida com isso?
Eu me sinto cansado, né? Eu tô começando a cansar. Eu me sinto cansado porque eu já trabalhei muito, mas também eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo porque eu não estou executando as tarefas, mas tem pessoas competentes para fazer isso. Então me deixa isso muito tranquilo e muito em paz. Você entendeu? Então, quer dizer, não teria ninguém que fizesse tão bem feito as coisas hoje dentro da empresa da forma como está sendo feito. E eu que dou parabéns para os líderes, os responsáveis por isso. E volto a falar, meus filhos. Não, muito bom. E, e lógico, né? Você falou que já tá cansado, mas eu acho que independente da idade que a gente esteja, independente do momento da vida que a gente esteja, a gente tem sonhos, né? E o sonho não adianta a gente ficar lá deitado que as coisas não vão acontecer, a gente Não, precisa correr atrás. Mas o que você imagina dos próximos passos, não só da pirâmide, mas do grupo pirâmide como um todo? O que você idealiza para isso? cara, eu sinceramente eu vejo eu vejo o Grupo Pirâmide como uma coisa crescente. Eu vejo o Grupo Pirâmide, eu podia calcular, como poderia imaginar, como uma empresa, vamos dizer assim, multinacional. Porque a ideia que se tem hoje do grupo não é só internamente, é externo também. Inclusive, isso é um fator que deve começar não muito tempo pela frente, nós já vamos começar a mexer com alguma coisa para fora, não é isso? Então eu vejo a empresa no todo um puta patrimônio. Puta, é multinacional porque ela vai trabalhar tanto aqui como lá fora. Você entendeu? E eu, particularmente, não tenho muito a contribuir, não, mais. Por quê? Porque o meu limite, ele está chegando. Você entendeu? Não adianta eu querer achar que eu sou forte, que eu sou macho, que eu sou bom. Não. Tudo tem sua época, tudo tem seu tempo. E o meu tempo, ele está chegando. Entendeu? Então não dá assim, eu falar, eu vou fazer isso por vocês. Eu já não falo mais assim, por quê? Porque eu não tenho nem condições de fazer isso. Porque vocês estão muito além do que eu. Vocês estão superior a mim, em todos os aspectos. Conhecimento, convivência, relacionamento, tudo. Eu estou ficando mais na tangente. Por conta de quê? Por conta que eu já trabalhei muito, já fiz muita coisa e hoje eu já procuro mais ficar tranquilo. E deixo esse legado para vocês. Você merece, né, esse descanso, deixar as coisas nas mãos dos meninos um pouquinho, né, e desfrutar do Dos que você meninos não, viu? Você também tem que assumir as responsabilidades. É lógico que eu não estou jogando a toalha ainda não, entendeu? Mas eu estou mais tranquilo. Eu estou recuando aos poucos, né? Vai indo. Um dia eu chego, um mês eu chego às 7, no outro mês eu chego a 8, depois eu chego às 9, aí depois não vou, hoje vou amanhã. Né? Por quê? Porque eu não preciso também mais ficar lá o dia inteiro procurando pelo triunfo, né? Você já sabe detalhadamente o que tem que ser feito, então, para mim, é só glória, só agradecer a Deus. Mas mesmo não precisando, você faz questão de estar lá todos os dias, né? E a gente falou de apoio, de segurança. Lógico que a gente se sente na responsabilidade de levar a empresa para o próximo nível, né? A gente tem sonhos grandes. Meu pai é meu grande conselheiro ali, a gente trabalha no dia a dia. Obrigado. Eu acho que até me emociona, porque eu acredito 100% que a empresa ela é o reflexo do dono. E se hoje a gente é uma empresa vencedora,
é que você é foda pra caralho. E pagou um preço pra gente estar aqui. Filhão, E, não tenho nem palavras, cara. e se tem um cara que é um líder que inspira pra caralho é você. Porque se Obrigado, tudo você que a também. gente faz ali na empresa, no dia a dia, são coisas que você ensinou. Mas você. Obrigado, filho. Você é muito competente também. Se você. Você pode considerar que você faz o que eu já fiz e vai fazer muito mais o que eu não fiz. Tá certo? Pela sua capacidade, pela sua competência, entende? Porque cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui de um item e não desmerecendo o outro, mas estamos falando mais a respeito do grupo hoje em si, porque o grupo somos todos nós, do que a individualização de cada empresa. Parabéns para vocês todos. Boa. E se hoje você pudesse levar uma frase, uma mensagem para todo mundo, para toda a humanidade, qual lição que você queria deixar aqui para que as pessoas ouvissem essa mensagem? Olha, de vocês, eu só espero e quero que vocês continuem exatamente como vocês são, sem mudar absolutamente nada, porque vocês são a razão de toda essa situação. Então eu diria para você o seguinte: não tem nada para melhorar, está muito bom. Agora, o dia a dia vai levar ao auge, né? Ao crescimento. Você entendeu? Então, responsabilidade, honestidade, respeito. Tá? Isso é uma coisa que a gente sempre viveu, né, com essas condições. E foi isso que eu tentei passar para todos os meus filhos. E eu só agradeço porque eu vejo nele exatamente tudo isso. Compromisso, responsabilidade e honestidade. Parabéns. Acho que compromisso, responsabilidade e honestidade, não só para nós, né, mas para o mundo todo, são Não, princípios. nós estamos falando do Não, pensando assim, uma mensagem para o mundo. para o mundo. Isso cabe para tudo, né? Porque todos que viverem essa situação vai se dar bem. Entendeu? Que o mundo acorde e que dê paz para a gente poder trabalhar, né? Entendeu? E a gente está chegando no final aqui de mais um episódio e como forma de agradecimento eu te entregar um presente por essa aula, por essa história de vida aí. Esse é um momento que eu já queria ter gravado há muito tempo, a gente ainda não tinha tido a oportunidade, mas finalmente saiu e estou muito feliz e vamos marcar mais vezes. Uma salva de palmas, filho, aí pela sua história. Filho. Obrigado. Realmente, olha, eu agradeço, mas é muito pouco só o agradecimento, é muito pouco. O que eu poderia fazer mesmo é continuar auxiliando em tudo que vocês precisarem. E eu quero estar bem para poder dar esse suporte. Pelo menos mais uns 70 anos. Pô, não, mesmo que eu queira, não tem jeito, né?